Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália. Eu tô aqui depois de um longo período para trazer para vocês aqui o resultado que eu obtive com a ressonância harmônica durante esse ano. Então, assim, dando um contexto a mais para vocês, tem um ano que eu fiz a minha ressonância harmônica, que eu fiz o meu primeiro pedido depois de estudar, e eu queria trazer aqui um balanço para vocês de como tá a minha vida agora, de tudo que aconteceu, de tudo que mudou, como que tá tudo por aqui. E já começo falando que, assim, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, o caos realmente se instalou por aqui, mas eu quero trazer algumas reflexões para vocês e principalmente é, deixar registrado para mim mesmo tudo que tem acontecido aqui ao longo desse meu processo. Espero poder ser contribuição para vocês. Bom, então, primeiro de tudo, né? Eu comecei o meu primeiro pedido em outubro e do ano passado, 2023, chegou o dia 17, e como a gente já está em novembro, tem basicamente um ano realmente que eu fiz o meu primeiro pedido. Eu vou ser bem transparente com vocês, muitas coisas assim mudaram na minha vida. Eu pedi muitas coisas assim, como vocês devem pedir, assim como podem pedir ainda, principalmente coisas voltadas às crenças limitantes. Então eu pedi para que eu pudesse, assim, modificar todas as minhas crenças que eu tinha com relação à escassez, a dificuldade de receber, dificuldade de ter prosperidade. Apesar de eu já ter uma vida, assim, acima da média, né, quando a gente olha a população brasileira, eu gostaria muito de ir para o próximo passo, abrir o meu negócio, ter várias coisas ali específicas voltadas para o meu negócio. Então, eu pedi muita coisa voltada a isso, né, nos meus pedidos, e principalmente eu pedi consciência de outras pessoas, né? Eu pedi muitas consciências e vou ser bem séria com vocês. Eu pedi até a terceira onda, não foi por causa da catarse que eu parei, mas é porque eu tive uma baita consciência logo ali na terceira onda. Eu não sei se teve a ver com o que eu falei para o professor, porque a gente fez um formulário, né, colocando todas as informações. E assim, uma baita de uma ficha caiu para mim. Eu até tenho um vídeo anterior a esse que eu falo um pouco mais sobre isso. E aqui eu separei alguns pontos importantes que pode ser que ajude vocês nesse processo, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo. Eu acho muito importante vocês entenderem que a ressonância harmônica, ela visa acelerar o seu processo de iluminação. E a gente só consegue obter, através da lei da atração, através de todas as coisas, a casa, carro, apartamento, quando a gente libera o ego. Porque quem cria a nossa realidade não é o nosso ego, a não ser que você esteja vibrando ali em ondas mais alfas, né? Que seria, desculpa, as ondas mais betas, que seria ali o medo, a apatia, né? Todas aquelas ondas ali, todas aquelas vibrações mais baixas. Aí a gente consegue criar, que era o que aconteceu comigo até então. Quando a gente vai para uma linha de entender que a gente é co-criador, que a gente cria a nossa realidade, o ego não cria. Então, uma ficha que caiu assim para mim, espero que até ajude vocês, é que ego não cria a realidade. Se você está buscando alguma coisa na sua vida com base no ego, em atender o seu desejo do ego, a centelha não vai criar, porque quem cria a realidade é a centelha. Então, assim, se for algo que vai prejudicar alguém, que vai ali realmente ter alguma coisa ali perversa, você não vai conseguir isso através da sua centelha divina. Então, logo na ressonância, você não vai ter esse resultado, porque se é algo do ego, você vai ter que desapegar disso uma hora, porque não tem coerência com você buscar isso através da sua centelha divina. Então, isso foi uma ficha que caiu, porque eu percebi que alguns dos meus desejos eram por conta do ego. Assim, não era porque eu queria ajudar, era porque eu queria mostrar, sabe? A questão da necessidade de aprovação, de mostrar, eu também consigo. E não é assim que funciona. Então, isso foi uma ficha, uma ficha que caiu e fez com que eu conseguisse desapegar muitas coisas. Mas eu já chego lá. Vamos primeiro falar sobre isso, sobre a questão do ego, se você está tendo a dificuldade por criar alguma coisa na sua realidade. Pergunta para si mesmo se isso não tem mais a ver com o teu ego, ou se realmente é algo da sua centelha, que realmente vai fazer sentido. Porque os nossos desejos, eles estão completamente atrelados ao nosso propósito. Então, se você tá batendo cabeça, não tá conseguindo criar alguma coisa, começa a refletir se isso realmente é um desejo da sua centelha ou se é um desejo do seu ego, tá? Porque a ferramenta da ressonância harmônica, ela não vai ressoar com algo que seja do ego, porque é totalmente um desfile do ego, né? Limpar toda aquela lama que a gente instaurou ali quando a gente veio para cá com o nosso ego, né, em particular. Então, assim, o primeiro ponto importante que eu queria trazer para vocês é sobre o caos, né? Eu vi muitas pessoas, né, nesse caminho, nessa trajetória que eu fiquei pesquisando muito para entender o que estava acontecendo comigo, falar que talvez ali nas primeiras ondas estava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo incrível, e de repente começou a dar o caos, assim, começou a dar tudo errado, começou a pipocar tudo, tudo o meu castelo desmoronou,
tô num deserto, tô numa treva, e assim, hoje, né, depois desse um ano, eu passei por muitos problemas, assim, o caos, assim, realmente a minha vida virou de ponta cabeça. E eu falo pra vocês assim que o primeiro papel assim da ressonância harmônica é fazer o caos, porque quando a gente vê no caminho das palestras o professor falando sobre se as pessoas entendessem a teoria do caos, não reclamariam tanto. E aí eu fui atrás disso, eu falei, assim, cara, como assim? Vou entender a teoria do caos. E assim, a gente precisa liberar um espaço para o novo. Então, toda vez que a gente vai tomar uma decisão nova, toda vez que a gente vai para um caminho novo, principalmente com uma ferramenta como a ressonância harmônica, o caos é o primeiro sinal de que aquilo está funcionando. E quando eu tive essa consciência de que eu estava passando por um caos, foi através de uns sonhos que eu tive com o arquétipo da borboleta. E eu comecei a ver muita borboleta, muita borboleta, muita borboleta. E assim, eu ando tendo uns sonhos assim muito espirituais, assim mesmo, muito coisas que eu nunca tive na minha vida, assim, desde que eu comecei a fazer a ressonância que eu ando tendo, assim, até com o professor Hélio Couto, eu já tive projeções. Então, umas experiências assim com borboleta que eu tive nesse sonho, e aí quando eu fui atrás, eu fui perguntar, né, para minha centelha, era justamente para eu começar a buscar sobre a teoria do caos, porque o primeiro processo, assim, o primeiro ponto que você vai ver que a ressonância está funcionando para você é o caos que vai começar a acontecer. E eu não tô te falando isso para te assustar, porque o caos ele vai ser de acordo com as suas crenças. Então, se você acredita que você precisa sofrer para conseguir alguma coisa, que era o meu caso, é isso que vai acontecer na sua vida. Porque a gente cria a nossa realidade com base no que a gente acredita. E eu, por conta da minha infância, por conta de muita coisa que eu passei, eu acreditava, né, que as coisas só funcionavam se a gente sofresse primeiro. Se para eu poder conseguir alguma coisa, eu teria que me esforçar muito. Então, essas crenças, na hora que a gente está fazendo o nosso processo de cocriação, principalmente com a ressonância, que acelera, né, o nosso processo, vai virar tudo de ponta cabeça, dependendo do que você acredita. Então, o que que eu pude ter de percepção com relação ao caos? Que o caos ele é necessário para que se instaure a ordem. Então, assim, se eu estava pedindo ali por milhões, sei lá, tô pedindo milhões na minha conta, e eu não tenho esse dinheiro, eu vou me movimentar para isso acontecer. Como, no meu caso, instaurou o caos. Eu precisei fazer uma série de movimentos para começar a criar o espaço para aquilo acontecer. E uma coisa que a gente acredita é que quando a gente vai criar uma nova realidade, a gente é simplesmente abrir espaço para alguma outra coisa. Tipo, eu vou construir em outro lugar. Não vai construir em outro lugar, vai construir aí mesmo onde você tá. Só que como é que como a gente faz para construir algo novo? A gente desmorona o antigo, quebra o antigo e depois vem o novo. Então, esse é o caos que acontece na ressonância harmônica, assim, pela minha percepção. Que é o quê? Cara, eu preciso desconstruir todo aquele castelo que eu tinha para poder me abrir para novas possibilidades, para poder me abrir para o novo. E da vida que eu estava levando, né, não tinha espaço para essa possibilidade. Então eu precisei, né, a minha centelha criou um caos, porque é a gente que cria, não é a ressonância, ela só acelera o nosso processo. Então é você que está criando a sua realidade até o caos que você está vivendo. Então a gente desconstrói para criar algo novo. E aí instaura o caos, né? Que o professor fala, né? Então, estudem bastante sobre essa questão da teoria do caos, que está muito explicado matematicamente por que que fica essa bagunça na nossa vida, tá? O segundo ponto, assim, que aconteceu muito comigo nesse ano, foi a questão da zona de conforto. Eu percebi, por muitas vezes, o meu apego às coisas que eu achava que estavam como certas. Então, por exemplo, eu sou da área de tecnologia e eu gostaria de criar uma nova realidade e fazer uma coisa diferente no marketing digital, por exemplo. É, tudo vai acontecer para você sair da zona de conforto. Então, assim, por exemplo, se alguma coisa dava certo, tinha, assim, não era 100% certo. Porque, assim, a percepção que eu tive era o seguinte, cara, você conseguiu isso, mas eu não vou dar 100% para você não se acomodar aí. Porque eu quero que você se movimente, porque aí não é o seu lugar, porque não é com isso que você tem que se contentar. Então, eu sempre via minha centelha criando, né, as coisas para mim, tipo, vamos supor, eu gostaria de mudar para uma casa nova. O que foi que aconteceu? Eu me mudei para um lugar completamente novo. Mas não é do jeito que eu queria. Por quê? Para eu não me acomodar a ficar ali, porque não é o meu lugar ali. Então, assim, vinha muito na minha cabeça, assim, quando dava errado, eu falava, meu Deus, por que que tudo tem que ser difícil, né? Aí vinha, porque não é para você ficar aí. Se eu deixo você com tudo certo, você não vai se movimentar. Então, a ressonância, a percepção que eu tive é que ela faz você acelerar o seu processo de sair da zona de conforto. Então, tudo que vai fazer você ficar confortável naquele lugar não vai ser 100%. Porque assim, você pediu lá milhões, né? Você pediu para ter um negócio, você pediu para ter casa, carro, apartamento, e ainda não é aquilo que você, né, que você tá projetando. Mas chegou alguma coisa, que foi o meu caso. Já tá chegando coisas, né, novas, coisas diferentes.
Mas se não é aquilo que está em ressonância com o que eu pedi, não vai vir 100% pronto. Tipo, vai ter alguma coisa ali que vai me incomodar para você não ficar confortável naquela situação. Tipo, apareceu um emprego pra você ganhar mais, por exemplo. Mas ainda não é o salário que você quer, tipo, porque você não tem que ficar ali, você tem que se movimentar, você tem que continuar estudando, você tem que continuar fazendo. Então, a percepção que eu tive é que a ressonância, ela faz a zona de conforto não ficar na tua vida. Então, assim, se você, tipo, eu quero milhões, eu quero alguma coisa assim, vai acontecer processos para você não ficar parado. Você nunca vai ficar confortável naquela situação. Você vai ficar um pouquinho, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa para você se movimentar. Vai aparecer alguma outra coisa para você poder, né, fazer os movimentos para você poder cocriar outra coisa. Então, isso aconteceu muito comigo também, sobre a zona de conforto. Aí, a terceira fase, assim, que eu percebi desse um ano foi a sombra. Muitas pessoas que estudam, né, o professor vê ele falando muito sobre lidar com a sombra, que tem o processo de individuação, que quando você libera a sombra, você vai para o seu processo de individuação, que é a sua sombra que está a resposta. E isso aconteceu muito comigo, assim, esse ano eu precisei lidar com muitas sombras que eu reprimi na minha vida, principalmente com relação aos meus pais. Porque eu achava que eu tinha uma relação maravilhosa com eles, que eu respeitava eles, que eu honrava eles, mas no final das contas, não. E muita coisa que aconteceu comigo nesse ano foi para eu poder melhorar essa relação com eles. Então, assim, quando você tem algum problema mal resolvido, que você não consegue honrar teus pais, quando você não consegue ali liberar isso dele, a ressonância vai fazer com que você trate esse problema. Por quê? A prosperidade, ela tá completamente ligada aos nossos pais. Tem muita gente que fala que não sei o quê. Mas, gente, se vocês não honram os seus pais, se vocês... E eu não digo honrar de vocês estar perto dele, é você, tipo, entender a história deles, né? O honrar é isso, você aceitar e você seguir em frente. Vai acontecer processos para você poder reestruturar essa relação. Porque a prosperidade não vem 100%. Eu era uma pessoa extremamente próspera, assim, de dinheiro, né? Só que eu não era feliz na minha vida. Eu não era grata, eu era super infeliz. Por quê? Porque eu ainda tinha problemas mal resolvidos com a minha família e eu não sabia. Porque eu acabei, né, no meu processo da infância, acabei bloqueando muita coisa, eu não lembro de muita coisa. Só que quando o processo foi acontecendo, né? O meu caos, né? A bagunça lá que eu tava criando tava acontecendo. Eu percebi que tinha muita coisa a ser tratada com os meus pais. E hoje, assim, eu vejo meus pais, assim, olha, a relação mudou completamente. Assim, eu não tenho nem como explicar pra vocês de como mudou. Eu posso fazer um vídeo específico sobre cada ponto. Comenta aqui pra mim se quiserem sobre isso, porque, assim, o processo, né, de chegar até aqui. Aconteceu muita coisa que fez com que eu olhasse a minha família de uma forma completamente diferente. E o terceiro ponto, né, dentro desse contexto de lidar com as sombras, é sobre você começar a olhar realmente quem é as pessoas do seu lado, porque era uma pessoa que tinha muito amigos, muito, assim, eu era cheia de amigos, eu tinha muita amizade, muito, assim, eu era super bem relacionada e tal. E quando eu passei por esse processo desse ano de catarse, que eu passei por muitos problemas, é, eu comecei a valorizar muito mais quem deveria realmente estar comigo e fez a limpa. Assim, a limpa foi feita, eu não tenho mais nenhum contato com as pessoas que eu tinha antes. E não foi nem por brigas, nem nada, é porque assim, desconectei completamente e estudando, né, sobre isso, pedindo consciência sobre isso, é como se fosse entrar novas pessoas que estão em harmonia com a minha nova vibração. Porque assim, o processo de ressonância harmônica é você se iluminar. A gente se ilumina como? Elevando a nossa vibração. E então, como eu tô mudando a minha vibração, né? A gente chega lá nas ondas mais baixas para poder chegar nas ondas mais altas. As pessoas que eu tinha contato ali simplesmente sumiram, assim, tipo, eu não tenho mais contato. E até algumas vezes, assim, a gente tentou marcar alguma coisa, mas não dava certo. Eu comecei a ver o que está certo sobre isso, né? Que a Barra de Axis ajudou nessas horas. E assim, veio a resposta claramente, cara, a sua nova vibração não compete mais com essas pessoas. Não que elas sejam ruins ou boas, não é sobre isso, mas é sobre ressonância. Não tem mais ressonância comigo. O meu parceiro, né, continua comigo, a gente tem a mesma pegada, né, de expansão de consciência, então é uma pessoa que continua comigo aqui, mas assim, questão de amizade, assim, eu falo que eu não tenho amigo mais. Porque não tem mais, assim, hoje em dia eu não sinto nem mais falta, assim, é uma coisa muito louca, tipo, e eu era muito apegada a amigo, hoje em dia eu não sou mais apegada a amigos. E acho que o último ponto aqui que eu posso trazer para vocês desse ano de reflexão é sobre o desapego. Eu percebi, assim, nesse ano, o quanto eu era apegada a tudo, a pessoas, a dinheiro, a coisas materiais, extremamente apegada. E como me doeu ter que soltar tantas coisas, porque como a gente está indo nesse processo de iluminação,
Acho que por isso que é lindo, né, esse trabalho do professor Hélio, que ele faz com que a gente olhe realmente para tudo que a gente precisa soltar. E realmente eu tive processos que foi muito difícil e doloroso para mim soltar, sabe? Principalmente quando eu falo de coisas materiais, porque eu literalmente, assim, tive uma virada de 360 na minha vida para eu poder reorganizar tudo e é tudo com a gente mesmo, assim, sabe? E eu tive que desapegar de muita coisa. Eu abri mão da cidade que eu morava, do meu bairro, da minha casa, assim, de todas as coisas que eu amava, porque eu era apegada. Perdi dinheiro, perdi muito dinheiro. E porque eu tava apegada ao dinheiro. Então, assim, no seu processo, né, avalia se você não tem muito apego às coisas materiais, porque é como se você tivesse que aprender a depender do todo, assim, a percepção que eu tenho é essa, porque o todo tem me sustentado realmente, assim, em todos os aspectos. Eu dei um salto, assim, eu falo que foi um salto quântico, porque eu saí de 0 a 8 mil reais em coisa de 3 meses, assim, de renda, e eu posso também fazer um vídeo específico sobre isso, qual foi o processo que eu fiz para isso acontecer. E, cara, assim, eu tô reestruturando toda a minha vida, eu tô reorganizando tudo. E eu vejo totalmente, assim, o todo, assim, cuidando de mim, assim, porque se eu entrar em detalhes com vocês, assim, vai ficar extenso demais esse vídeo. Mas, basicamente, o todo tem suprido todas as minhas necessidades, assim. Se você precisa de emprego, aparece. Se você precisa de dinheiro, aparece. E nunca vai ser sobre o como você quer, assim. Tipo, você pode até querer o seu objetivo final, mas nunca vai ser do jeito que você acha. Nunca. Parece que tem alguma coisa ali que faz com que você precise realmente desapegar da forma, sabe? Do controle. Eu era muito apegada à forma, né? A ter que fazer, a ter que produzir. E hoje, a consciência que eu tenho é que o meu único papel é cuidar da minha vibração. Porque a gente só vai conseguir todas as coisas que a gente quer realmente, que a gente pediu, cuidando da nossa vibração. Eu percebi que eu vibrava numa frequência muito baixa ali de medo, de apatia. Menos de 100 Hz ali eu devia estar vibrando. Eu tive umas catarses muito pesadas mesmo, assim, que eu não via mais sentido em nada. Cheguei a questionar até se tinha sentido tudo que eu pedi, de acordo com o que eu tava sofrendo, que não fazia sentido na minha cabeça, tá passando por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando eu olho para as coisas boas que aconteceram, eu vejo, cara, esse momento foi importante, porque eu sempre tinha aquela coisa de todo ciclo que eu encerrava, eu sofria muito. Eu era muito triste, eu ficava me sentindo liberta, tendo que fugir de alguma coisa. E agora, desde que eu consegui me resolver com os meus pais, eu sinto muita gratidão por tudo, sabe? Tipo, por todo ciclo que se encerra, por tudo que deixa de fazer sentido. Eu não fico mais com aquele sentimento de tipo de, eu me livrei. Não tem mais isso, sabe? Parece que realmente essa questão dos pais é um ponto muito fundamental. E hoje no Brasil, todo mundo vive com os pais. Então a gente acaba demorando mais o nosso processo porque a gente tem coisas não resolvidas, sombras que a gente precisa lidar. E o desapego e lidar com as sombras é a chave principal, assim, para a gente poder conseguir evoluir mais rápido. Então, nesse 1 ano, você me perguntar, você conseguiu todos os seus objetivos? Não, não consegui. E vou ser bem sincera com vocês, assim, depois que eu entendi a fundo o papel da ressonância harmônica, eu entendi que eu não preciso ficar fazendo vários pedidos pro professor. Por quê? Como a ressonância harmônica ela acelera o nosso poder de cocriação, é você que está criando tudo. A diferença é que antigamente você criava a sua realidade com base nas ondas, nas vibrações mais baixas, né? De média apatia. Então, tinha ali um reptiliano que fazia as coisas acontecer. Quando você busca um processo de iluminação, essas vibrações não vão condizer mais com o que você quer para sua vida, que é elevar, que é se unir ao todo. Então, você vai precisar realmente passar por esse processo para você poder elevar a sua vibração. E esse é o ponto mais importante. E as ferramentas que eu mais estou utilizando, assim, para me sentir bem, para não vibrar muito, né, cair muito a minha vibração, ela ainda oscila bastante, tá? Não vou nem falar que não oscila, ela oscila sim. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é o caderno da gratidão. Eu peguei esse bloquinho aqui e eu tô escrevendo, assim, todas as coisas boas que aconteceram na minha vida, todas as. Tô agradecendo, agradeço por tudo. Isso aqui tem elevado muito a minha vibração. Outras coisas que têm levado muito a minha vibração é fazer perguntas. Então, eu ando tendo, assim, consciências, assim, do sexto degrau muito forte, assim. Eu tive consciências até já de quinta dimensão, de outros seres que estão em outras dimensões. Eu tenho tido muitas experiências durante o sono. Então, assim, projeções, eu tenho feito até com o professor, que já aconteceu. Então, assim, a minha vida espiritual está alavancando, assim, eu percebo que, tipo, eu tô alavancando e agora eu consigo perceber.
quando eu não estou vibrando nas vibrações mais elevadas, né? Então, aí eu uso esse processo para poder voltar e conseguir me estancar lá, porque às vezes a gente fica, né, normal, a gente não aceita muito bem, assim, eu tinha um problema muito grande em me perdoar por várias coisas, né? Até coisas bestas, assim, tipo, eu tinha muita facilidade em lidar com o outro, mas eu mesma não me perdoava. Então eu me culpava muito, quando as coisas davam errado, eu me culpava muito, e eu tô tentando, assim, tá mais, curar mais a minha criança, sabe? Apegar a minha criança e, tipo, acolher mais ela como se fosse uma amiga minha, sabe? E esse processo, assim, tem me ajudado também, além do caderno da gratidão. Então, se vocês estão passando por algum caos aí, devido aí à sua aceleração no processo da ressonância, porque a ressonância o que ela faz é acelerar e colocar informações no seu campo, e tudo que está em dissonante com aquilo que você quer vai sair da sua vida. Por exemplo, se você está pedindo lá milhões da sua conta e você trabalha no CLT, você vai perder seu emprego. Porque não tem harmonia com aquilo. Se você está buscando um relacionamento maravilhoso, mas a pessoa que está com você não está escolhendo isso, pode ser que você perca esse relacionamento, porque não tem harmonia mais. Então, assim, quando o professor fala, olhem muito o caminho da palestra, é por conta disso, porque tudo que não está em dissonância com aquilo, tudo que não está em ressonância com aquilo que você quer, está em dissonância, a gente perde, digamos assim. Só que aí é aquela perguntinha de Axis, né, que é maravilhosa. Você está disposta a perder tudo para ter tudo? E eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesma. E dado tudo que tem acontecido comigo, todas essas coisas assim que eu perdi para ganhar, tem valido a pena, assim. Eu vou pedir de novo a ressonância, mais no sentido da unificação, porque eu tenho sentido essa vontade, mas não porque eu quero ficar cocriando, sabe? Porque uma coisa que eu percebi que caiu muito a minha ficha é que eu não preciso da ressonância harmônica para criar a minha realidade. Tipo, e eu, quando eu pedi a ressonância, foi porque eu não acreditava em mim. Eu achei que o professor tinha mais poderes do que eu. E na terceira onda, assim, com o que eu falei que eu tava passando pro professor, essa ficha caiu muito na terceira onda. Tipo, cara. É você que cria a sua realidade, não é o professor. O professor, ele tá acelerando o seu processo, mas é você que cria. Tipo, o que você precisa é elevar a tua vibração, é você ter ali pensamentos melhores, é você sair ali de todo o ego. Porque o ego, ele realmente atrapalha muito o nosso processo. E conforme você vai elevando, você vai vendo o que que é seu e o que que é do ego, assim, o que que é da centelha e o que que é do ego. Então, alinha os seus pensamentos, faz esse caderno da gratidão que tem me ajudado muito. Eu coloco assim, até pelas pessoas que eu sou grata, até pelo caos assim que instaurou na minha vida, eu agradeço. Até coloquei hoje e eu agradeço ao caos que eu criei porque me permitiu ficar mais perto dos meus pais, porque eu era uma pessoa muito distante, muito fria, extremamente agressiva, sabe? E hoje em dia não, assim, é como se eu estivesse sendo quebrantada mesmo, sabe? Tipo, pra sentir aquele amor pelas pessoas. E eu tenho sentido muito isso, sabe? Esse apreço, eu vejo uma coisa assim bonitinha, eu acho fofo. E eu não era assim, gente, eu era totalmente agressiva, até nas palavras, assim, era totalmente agressiva. E eu coloquei isso aqui também, eu agradeço ao caos que eu criei, porque me permite olhar para minha vida financeira, porque eu simplesmente era uma pessoa totalmente desorganizada. Eu gastava, não tava nem aí, tipo, se ia ter dinheiro, se não, tava dane-se, entendeu? Não tava nem aí. E agora não, agora eu vivo mais responsável com o meu dinheiro, com as coisas que entram, com as coisas que saem. Eu tô sendo muito mais responsável, coisa que eu era totalmente responsável. Então, analisa seu processo, entende em qual desses pontos aqui que eu passei, que é o caos, a zona de conforto, as sombras e desapegar que você pode estar parado, porque nesse ano foi aonde eu entendi. E agora eu tô no processo realmente de agradecer, porque realmente eu não tava sendo grata, eu tava totalmente assim, revoltada com tudo, assim, tipo, me culpando, sabe? Em nenhum momento eu culpei o professor, assim, eu sempre me culpei, assim, ai, que sua culpa, que você fez isso, que você fez aquilo, porque eu sou uma pessoa assim que eu acho muito, muito idiota, aquelas pessoas que faz a merda e depois pede pra Deus resolver, sabe? Eu não gosto dessas coisas, eu acho assim, cara, você fez a merda, resolve. E aí hoje eu tava até orando a Deus assim, falei, ai Senhor, tipo, eu fiz a bosta aqui e eu tô pedindo pra você resolver pra mim, mas eu preciso só da sua provisão, assim, só supre pra mim. Talvez seja um momento que eu precise aprender a ser suprida pelo todo, porque eu sempre achei que era tudo pelas minhas mãos, pelas minhas forças. E não, é Deus, assim, é o todo que supre, né? E essa consciência veio agora, falando pra vocês. E é isso, assim, pessoal. Eu tenho seguido aqui o meu processo. E quando você analisa também pessoas que pararam em ressonância, gente, se vocês entenderem o que é uma onda, a onda ninguém para. A onda, você só precisa da onda uma vez. O próprio professor fala isso. É uma única vez. É que a gente tem aquela crença de que precisa, precisa. Mas não, ele até fala, se você ajustar a sua vibração, faz de novo. Mas na verdade aquilo ali é uma pegadinha dele. Se você analisar tudo, cara.
Onda é onda. Você não tem como deixar a ressonância parar. A ressonância não para na sua vida. Uma vez que você pediu, já era. É a ressonância. Ressonância é uma onda. Então, é uma onda de informação. A informação tá aqui. Entendeu? Tá aqui e ela sempre vai estar aqui. Então, eu parei mais por esse processo de que eu tava responsabilizando muito a ressonância, no sentido de, tipo, de achar que era isso que ia criar, sendo que não, é você que cria. E o processo de fazer perguntas e o caderno tem me ajudado muito. Então, analise aí onde você está parado, onde pode estar impactando o seu processo. Qualquer coisa que eu puder ajudar, comentem aqui, curtem esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, eu posso fazer outros mais específicos sobre os problemas, como que eu consegui sair do 0 para os 8. E é isso, gente. Um beijo.